A Fórmula 1 é, na sua essência mais cruel e fascinante, uma categoria que não admite o sentimentalismo como métrica de sucesso. É um ambiente onde o tempo não se mede apenas em segundos, milésimos ou voltas completadas, mas em janelas de oportunidade que se abrem e fecham com uma velocidade vertiginosa. Para um piloto como Gabriel Bortoleto, que demonstrou uma capacidade ímpar de adaptação e uma inteligência de corrida acima da média, o momento atual dentro da estrutura da Audi representa um ponto de inflexão fundamental. A equipe alemã, com todo o seu peso industrial, o seu histórico de vitórias no automobilismo mundial e os seus recursos tecnológicos de ponta, embarcou no desafio da eletrificação máxima e das novas regulamentações de 2026 como quem inicia uma cruzada. No entanto, existe uma distância abissal entre o desenvolvimento de uma montadora que está reaprendendo a dinâmica da categoria principal e a necessidade premente de um piloto que já atingiu o nível de maturação necessário para lutar por pódios consistentes e vitórias. O conforto de um projeto a longo prazo, onde o piloto é a peça central da construção de uma marca, é sedutor e oferece uma sensação de segurança que poucos desfrutam, mas o risco oculto dessa estabilidade é a estagnação. Ao se vincular excessivamente a um projeto que ainda está em fase de estruturação e estabilização de suas unidades de potência, o piloto corre o perigo real de desperdiçar os seus melhores anos físicos e mentais na categoria esperando por uma evolução que, na Fórmula 1, raramente acontece de forma linear ou rápida. A história da categoria está repleta de talentos geracionais que viram as suas carreiras definharem por terem apostado em promessas de futuro que nunca se concretizaram ou que demoraram tempo demais para dar resultados. A lealdade é uma virtude admirável na vida, mas na Fórmula 1, ela é frequentemente uma armadilha, um peso que impede o salto necessário para o topo. Para entender a necessidade de uma saída, é preciso olhar para a arquitetura técnica das novas regras de 2026. A remoção do MGUH e o aumento da potência elétrica das baterias mudaram completamente o paradigma de como um carro de Fórmula 1 é projetado, testado e pilotado. A Audi, ao entrar como uma fabricante de motor própria, enfrenta desafios que as equipes que já possuem anos de domínio sobre a arquitetura híbrida não precisam lidar com a mesma urgência. Enquanto os adversários diretos refinam sistemas que já operam no limite da perfeição, a equipe de Bortoleto ainda lida com as dores do crescimento, com a calibração de softwares complexos e com o gerenciamento térmico das novas baterias em circuitos de alta demanda. Para o piloto, isso significa que grande parte do seu tempo de pista não é focado apenas em extrair o máximo do carro, mas em servir de base para o desenvolvimento do projeto. Embora isso seja um processo valioso para o novato, chega um momento em que a curva de aprendizado do piloto ultrapassa a do carro. É nesse ponto que a permanência se torna um atraso. Bortoleto já demonstrou, em múltiplas ocasiões, que consegue compensar deficiências do chassi com a sua leitura de corrida, com a preservação de pneus e com a agressividade calculada nas zonas de frenagem. Ele já não é mais o piloto que precisa de um carro perfeito para entregar resultados, ele é o piloto que, em um carro minimamente competitivo, pode mudar o destino de um fim de semana. Mas há um limite para o que o talento humano pode realizar quando a máquina impõe uma barreira física insuperável. Se o objetivo final é o título mundial, a equação é simples: o piloto precisa estar em uma máquina que tenha a confiabilidade e o desempenho para vencer. Se a Audi ainda precisa de 2 ou 3 anos para brigar com as equipes de ponta em igualdade de condições, esse é um tempo que o piloto brasileiro não tem, ou melhor, um tempo que ele não pode se dar ao luxo de esperar. A dinâmica política da Fórmula 1 atual é outra variável que não pode ser ignorada. As grandes equipes, aquelas que possuem a infraestrutura estabelecida e o histórico de vitórias, não esperam pelos talentos, elas os buscam ativamente quando seu valor de mercado está no auge. Existe um tempo certo para fazer esse movimento. Se um piloto sai cedo demais, ele corre o risco de ser queimado pela pressão de uma equipe de ponta sem ter a experiência necessária. Se sai tarde demais, ele corre o risco de ser rotulado como um piloto de segundo escalão, alguém que é rápido, mas que não tem o histórico de vitórias para justificar um investimento pesado. O momento de Bortoleto é agora. Ele está na idade ideal, com a experiência de quem já passou pelo batismo de fogo da elite e com o respaldo de uma performance que tem chamado a atenção dos diretores técnicos e chefes de equipe de todo o grid. O mercado de pilotos é uma dança de cadeiras onde, uma vez que a música para, você precisa estar sentado no lugar certo.
Ficar na Audi por pura gratidão ou por um sentimento de dever para com aqueles que o colocaram lá, pode ser um erro estratégico que ele lamentará pelo resto de sua carreira. A Fórmula 1 é um negócio, e como tal, exige frieza nas decisões. O piloto que quer ser campeão do mundo precisa agir como um campeão do mundo, e isso significa priorizar o seu próprio legado acima de qualquer lealdade contratual que possa estar no caminho. A transição para uma equipe de ponta não é uma traição, é uma progressão natural da carreira. É o que se espera de alguém que tem a ambição de ser o melhor. É o reconhecimento de que o seu talento merece a melhor ferramenta possível. Além disso, é preciso considerar o impacto psicológico da insatisfação gerada pela falta de resultados competitivos. Um piloto que vive brigando por posições intermediárias, que entende que o seu potencial está sendo limitado, começa a desenvolver um padrão de pilotagem defensiva e frustrada. A energia gasta tentando compensar falhas estruturais é energia que deixa de ser usada para a inovação, para o risco criativo, para o espetáculo. Quando o piloto se liberta dessa pressão, quando ele assume o volante de um carro que ele sabe ser capaz de vencer, algo muda na sua mentalidade. A confiança se expande. Ele passa a pilotar com uma liberdade que só quem tem um equipamento vencedor conhece. Ele começa a tomar decisões mais arriscadas, mas também mais precisas, porque sabe que o carro vai responder. Bortoleto tem o perfil psicológico para esse tipo de mudança. Ele é um competidor que se alimenta do sucesso, que se motiva com a disputa direta pelo topo. Manter esse piloto em um projeto que ainda está em fase de maturação é arriscar que o seu brilho comece a perder o vigor. A Fórmula 1 tem uma capacidade única de moer talentos através da frustração. Quantos pilotos promissores não vimos desaparecer no meio do pelotão, absorvidos pela irrelevância, simplesmente porque não conseguiram o salto necessário no momento crucial? Gabriel não pode se tornar mais um desses nomes. O seu talento é grande demais para ser contido em um projeto que, embora grandioso, ainda não alcançou a maturidade técnica necessária para transformar ambição em troféus. A comparação com outras eras da Fórmula 1 nos ensina que os maiores campeões foram aqueles que souberam a hora de sair. Olhe para a trajetória de nomes que definiram a história do esporte. Eles nunca ficaram em uma única equipe por toda a sua carreira, nem permaneceram em times que não lhes davam condições de vitória apenas por lealdade. O movimento, a busca pelo melhor carro, a mudança de ares, tudo isso faz parte do amadurecimento do competidor. É um processo de busca por excelência. Quando um piloto muda de equipe, ele não leva apenas o seu talento, ele leva uma cultura de trabalho, ele leva o conhecimento de outra estrutura, ele leva uma nova forma de ver o desenvolvimento do carro. Essa troca é vital. Para Bortoleto, sair da Audi seria uma oportunidade de se expor a novos métodos, a novos engenheiros, a uma nova filosofia de corrida. Seria um desafio que o forçaria a se reinventar, a elevar o seu nível de pilotagem mais uma vez. É nesse constante desafio que os grandes se tornam lendas. Se ele permanecer onde está, ele pode até crescer como parte da equipe, mas ele corre o risco de crescer apenas na medida em que a equipe cresce. E se a equipe estagnar? E se o projeto encontrar um teto tecnológico que não consegue romper? O piloto fica refém do destino da montadora. Ao sair, ele assume o controle do seu próprio destino. Ele diz ao mercado: eu sou um piloto de ponta, pronto para vencer, e estou disponível para o projeto que me der as condições para isso. Essa postura, embora pareça agressiva, é a marca dos verdadeiros protagonistas da categoria. O cenário das próximas temporadas, com a consolidação das novas regras, aponta para uma polarização cada vez maior entre as equipes que conseguiram dominar a tecnologia de baterias e aquelas que ainda estão atrás. A diferença de performance entre o topo e o meio do grid tem se tornado um abismo, tornando as ultrapassagens e a disputa por posições algo que exige uma superioridade técnica que vai além do braço. Em um contexto desses, a escolha da equipe torna-se quase tão importante quanto a habilidade do piloto. Permanecer em um projeto que está tentando, mas que ainda não atingiu a eficiência necessária para brigar com os gigantes, é desperdiçar o ativo mais valioso que um piloto tem, o seu tempo. O tempo de Bortoleto na Fórmula 1 é finito. Ele tem pela frente anos de auge físico e mental, anos onde cada detalhe da sua pilotagem estará afinado. Esses são os anos em que o título mundial precisa ser conquistado.
Cada temporada gasta em um carro que não permite a vitória é uma temporada roubada do seu potencial máximo. Não se trata de desmerecer a Audi, nem o trabalho incrível que vem sendo feito nos bastidores, mas de colocar a realidade em perspectiva. A Fórmula 1 não é um campo de treinamento de longo prazo, é uma arena de resultados imediatos. A paciência não é uma virtude valorizada no paddock quando se trata de desempenho de pista. Os patrocinadores querem resultados, as equipes rivais querem ver o potencial comprovado por estatísticas reais, e os fãs querem ver o seu ídolo no topo do pódio. Para atender a todas essas expectativas, a mudança é imperativa. Além disso, o aspecto nacional e o legado para o Brasil pesam fortemente na equação. O país, que tem uma tradição histórica de grandes campeões, vive um hiato que precisa ser preenchido, não apenas por um piloto que participe das corridas, mas por alguém que venha para ganhar, para lutar pelo campeonato, para restaurar o orgulho do automobilismo brasileiro. Essa expectativa cria uma pressão extra, uma carga que Bortoleto carrega com uma maturidade impressionante. No entanto, para que essa expectativa se converta em realidade, ele precisa de uma estrutura que esteja à altura da sua ambição. A Audi, com todas as suas virtudes, ainda está construindo essa estrutura. O Brasil não espera apenas um piloto esforçado, espera um campeão. E para se tornar um campeão, a trajetória exige passos firmes em direção ao topo. Se a Audi não consegue oferecer esse passo agora, o piloto deve, sem hesitação, buscar quem possa. É uma decisão difícil, dolorosa até, pela natureza das relações humanas que se criam dentro de um time, mas é uma decisão que separa os profissionais dos amadores. A história nos mostra que, no final das contas, ninguém se lembra da lealdade ao contrato, mas todos se lembram de quem levantou o troféu no final do ano. A estratégia de saída também precisa ser desenhada com cuidado e precisão, como uma volta rápida de classificação. Não se trata de romper laços ou de criar inimizades, mas de gerir a carreira como profissional de elite que ele se tornou. O mercado de pilotos em 2026 e 2027 promete ser agitado, com contratos expirando e cadeiras vagas em equipes que estão em busca de renovação. O nome de Bortoleto precisa estar no topo da lista dessas equipes. Ele precisa se posicionar não apenas como um piloto veloz, mas como um ativo estratégico para qualquer time. A forma como ele comunica essa necessidade de evolução, a forma como ele lida com a pressão da imprensa e com os rumores de mercado, tudo isso faz parte do jogo. Ele já mostrou ter o temperamento necessário para lidar com o circo da Fórmula 1, agora, ele precisa mostrar que tem a coragem necessária para tomar as decisões que definem os vencedores. Sair da Audi é o primeiro passo para o próximo nível. É um reconhecimento de que ele superou a fase de revelação e agora está pronto para a fase de afirmação como um dos grandes nomes da geração. Devemos considerar, também, a engenharia da mudança. Ao mudar de equipe, o piloto enfrenta o desafio de se adaptar a uma nova forma de trabalho, a uma nova cultura corporativa, a uma nova dinâmica de equipe. Isso, longe de ser um problema, é uma oportunidade de crescimento. O piloto que passa por 2 ou 3 equipes diferentes, que consegue ser rápido em carros com filosofias de projeto distintas, prova a sua versatilidade, a sua capacidade de extrair performance independentemente das condições. Isso valoriza o seu passe, amplia o seu leque de habilidades e o torna um piloto mais completo. Bortoleto, ao se limitar a um único projeto, por mais promissor que seja, está se privando dessa diversidade de experiências. A transição para uma equipe de ponta, com recursos e histórico de vitórias, seria a validação definitiva do seu talento. Seria o momento em que ele deixaria de ser a grande promessa brasileira para ser o candidato ao título. Essa é a transição que todo grande piloto precisa fazer. O ambiente das corridas em Miami, especificamente, serve como um microcosmo perfeito do desafio atual. É uma pista de rua, de alta velocidade, onde o erro é punido com um muro, onde a gestão de energia das novas baterias é crítica, onde a estratégia de corrida é decidida em detalhes. É um ambiente que exige perfeição. Em um carro que ainda não está no topo, o piloto precisa se esforçar além do limite, o que aumenta a chance de erro. Em um carro vencedor, o piloto pode gerir, pode controlar, pode ter uma margem de manobra. A diferença de pilotar em Miami com um carro vencedor versus um carro em desenvolvimento é a diferença entre a glória e a sobrevivência.
É essa a diferença que Bortoleto precisa buscar. A habilidade técnica ele já tem. O que ele precisa agora é do equipamento que a sua habilidade merece. A audácia de buscar esse equipamento é o que separa aqueles que apenas correm daqueles que competem pelo topo. A trajetória de um piloto é feita de escolhas, e cada escolha fecha portas enquanto abre outras. A escolha de permanecer em um projeto em desenvolvimento fecha a porta para a competição imediata por títulos. A escolha de buscar uma equipe de ponta abre a porta para o sonho, mas traz consigo a responsabilidade de performar sob uma pressão muito maior. Mas é exatamente essa pressão que forja os campeões. Bortoleto já mostrou que não se intimida com a pressão, ele a usa como combustível. Então, por que não aplicá-la onde os resultados realmente importam? O tempo passa rápido demais na Fórmula 1. Amanhã, novas regras podem vir, novos talentos podem surgir, a janela pode se fechar. A prudência é uma boa conselheira, mas a ousadia é a mãe da vitória. O piloto brasileiro está diante de uma encruzilhada. Ele pode escolher o caminho da segurança, da continuidade, do projeto de longo prazo, ou pode escolher o caminho do risco, da busca pela excelência, do salto para o topo. A decisão de sair não deve ser vista como uma crítica ao projeto da Audi, mas como uma homenagem à sua própria ambição. Se a montadora fez um bom trabalho, se ela conseguiu desenvolver um piloto como Bortoleto ao nível que ele está hoje, então o objetivo da montadora foi alcançado. O sucesso de um projeto também se mede pela capacidade de preparar os seus ativos para os maiores palcos possíveis. Se a Audi se sente orgulhosa de ter Bortoleto em seu cockpit, deve se sentir ainda mais orgulhosa ao vê-lo brilhar em uma equipe de ponta, pois isso seria prova de que eles fizeram um excelente trabalho de formação. O automobilismo é um ecossistema, e o sucesso de um piloto reverbera por toda a estrutura que o apoiou. A saída não é o fim da história, é o início de um novo capítulo, um capítulo onde as conquistas não são medidas apenas pelo potencial, mas pela realidade dos pontos no campeonato e pela frequência nos pódios. Estamos diante de uma oportunidade histórica de ver o Brasil voltar a ter um protagonista na Fórmula 1. Mas isso não vai acontecer por acaso, nem por sorte. Vai acontecer por planejamento, por decisões estratégicas, por ousadia. Bortoleto precisa se ver não como um funcionário de uma marca, mas como uma marca em si, uma marca que busca o sucesso absoluto. Essa mudança de mentalidade é a chave para o sucesso. Ao entender que a sua carreira é o ativo mais importante, ao tomar as rédeas do seu destino, ao buscar ativamente a equipe que lhe dará as melhores chances, ele está fazendo o que todos os grandes campeões fizeram antes dele. Ele está escrevendo a sua própria história. O tempo de esperar acabou. O tempo de agir é agora. O automobilismo brasileiro, que tanto anseia por um novo herói, precisa que ele tome essa decisão, que ele se lance nesse desafio, que ele mostre que está pronto para o que vier. A complexidade da Fórmula 1 em 2026 exige um piloto que não apenas saiba guiar rápido, mas que saiba entender o carro, que saiba guiar o desenvolvimento, que saiba lidar com a política do esporte. Bortoleto tem todas essas qualidades. Ele é um piloto completo. O que falta, agora, é o cenário onde essas qualidades possam brilhar sem restrições. Esse cenário não é uma promessa de futuro, é uma realidade que precisa ser construída com as escolhas certas. A saída da Audi, portanto, não deve ser vista com receio, mas com a expectativa de quem sabe que o melhor ainda está por vir. É a evolução natural, o próximo passo, o degrau que precisa ser subido. E, olhando para a trajetória até aqui, não há motivo para duvidar de que ele está pronto. Ele provou nas categorias de base, provou na estreia, provou no dia a dia. Agora, é hora de provar no nível mais alto de todos. Por fim, vale reforçar que a lealdade na Fórmula 1 é um conceito relativo. Os contratos são cumpridos, os salários são pagos, as metas são definidas, mas no cerne de tudo, o que move o esporte é a performance. O piloto que performa é o piloto que tem opções. E Bortoleto, pelas suas atuações, tem opções. Ele não está preso, ele é um agente livre em potencial, alguém que pode escolher o seu destino. Essa é uma posição de privilégio, uma posição que deve ser usada com sabedoria. Ele não deve se limitar a ser parte de um projeto, ele deve se tornar o líder do projeto que o levará ao topo.
Se esse projeto não for o atual, então que seja outro. A busca pela vitória é a única justificativa válida para estar na Fórmula 1. Qualquer outra motivação é secundária. E se a vitória não parece próxima onde ele está, então a saída é a única resposta possível para um piloto que tem a ambição de deixar a sua marca na história. A reflexão sobre essa saída também nos obriga a encarar a transitoriedade da vida de um piloto. O dia de amanhã nunca é garantido. Um acidente, uma lesão, uma mudança nas regras, uma crise econômica na equipe, tudo pode mudar o curso da história em um piscar de olhos. Por isso, a urgência de buscar o melhor lugar é justificável. Não se trata de ganância, mas de pragmatismo. É a busca por maximizar as oportunidades enquanto elas existem. Bortoleto tem essa consciência. Ele sabe que a janela de oportunidades é estreita. Ele sabe que a F1 não perdoa a acomodação. Ele sabe que, no final da carreira, o que restará não são as promessas, mas o legado. E o legado de um campeão se constrói com troféus, com vitórias, com o reconhecimento de ter chegado ao topo. E para chegar ao topo, o caminho exige escolhas difíceis. A saída da Audi é apenas a primeira dessas escolhas. Haverá outras, e cada uma delas será um teste do seu caráter e da sua determinação. Acompanhar a evolução de um piloto desde as categorias de base até a consagração na Fórmula 1 é uma das experiências mais gratificantes para os fãs e entusiastas do automobilismo. Vimos Bortoleto crescer, vimos a sua técnica se apurar, vimos a sua personalidade se firmar. Agora, vemos a sua maturidade chegar ao ponto de precisar de um novo desafio. É um processo lindo e necessário. Se ele se mantivesse sempre na mesma zona de conforto, se ele nunca ousasse buscar novos horizontes, talvez nunca descobríssemos até onde o seu potencial realmente vai. A saída da Audi não é o fim, é a libertação do seu potencial. É o momento em que ele para de ser o piloto que espera e passa a ser o piloto que o conquista. É essa transformação que todos queremos ver. É esse o passo que falta para que ele complete a sua transição para a elite absoluta do esporte. Os desafios que ele enfrentará ao mudar de equipe são muitos, é verdade. Adaptação ao novo ambiente, a novos engenheiros, a uma nova forma de gerenciar o carro, a novas pressões internas. Mas Bortoleto já enfrentou desafios maiores e saiu mais forte. Ele tem a resiliência de um campeão. Ele tem a inteligência de quem estuda o jogo e sabe como jogá-lo. Ele tem a velocidade de quem nasceu para guiar. O que ele precisa, agora, é do palco correto. O palco onde as luzes estão mais fortes, onde a pressão é maior, mas onde a recompensa é absoluta. A busca por esse palco não é uma escolha pessoal, é uma necessidade de carreira. E, a julgar pela sua trajetória até aqui, não temos motivos para duvidar de que ele saberá escolher bem. Em última análise, a trajetória de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 é uma história que está sendo escrita com determinação e talento. Cada corrida, cada treino, cada sessão de simulação é um parágrafo nessa história. A decisão de buscar novos horizontes, de sair da estrutura onde ele começou para buscar algo maior, seria um capítulo fundamental, um momento em que a história ganha um novo tom, uma nova direção, um novo propósito. É a busca pelo título mundial que move todas as engrenagens, que justifica todos os sacrifícios, que dá sentido a todo o esforço. E se essa busca exige que ele saia da zona de conforto, então que assim seja. O automobilismo é movido pela paixão, mas é coroado pela excelência. E a excelência exige a coragem de mudar, de buscar o melhor, de nunca se contentar com menos do que o topo. É esse o caminho de Bortoleto, e estaremos todos aqui acompanhando cada passo, torcendo para que a sua busca pela glória encontre o destino que o seu talento merece. A Fórmula 1 é um mundo de possibilidades, e para quem tem o talento de Gabriel Bortoleto, o céu é o limite. Mas para tocar o céu, é preciso ter a coragem de voar alto, de buscar os horizontes mais distantes, de se arriscar. É esse o caminho que ele precisa seguir. E, ao fazê-lo, ele não estará apenas realizando seu sonho, mas honrando a todos nós